Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 24 de julho de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, de todo o país, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E vamos juntos, a partir de agora, então, com nossos destaques do jornal de hoje. Um equipamento de segurança que tem preservado vidas nas rodovias pelo Brasil são as áreas de escape, que evitam os acidentes quando veículos pesados acabam ficando sem freios em pontos perigosos. Neste fim de semana, o motorista de um ônibus lotado, graças à área de escape, conseguiu evitar uma tragédia no Paraná. A Receita Federal libera a consulta ao terceiro lote de restituições do imposto de renda. Mais de 7 bilhões e 500 milhões de reais devem ser liberados a partir da próxima segunda-feira, dia 31 de janeiro. Em uma semana, 225 mil endividados com contas até R$100 tiveram os nomes retirados da pesada lista dos milhões de devedores no país. Efeitos do Desenrola Brasil, que tem a meta de tirar aproximadamente 70 milhões de brasileiros dessa lista. Um relatório internacional aponta o Brasil como um dos países mais atrasados do mundo quando o assunto é previdência social. Como se não bastasse o atendimento, que deixa a desejar, segundo a pesquisa, os valores estão entre os mais baixos pagos aos beneficiários. Uma caminhada no combate ao feminicídio. No fim de semana, em várias cidades do Paraná, vestidos de branco, manifestantes saíram às ruas para protestar contra a violência doméstica, que tem as mulheres como principais vítimas. Você vai ver também o calor que não dá trégua e provoca incêndios na Grécia. Por lá, no fim de semana, milhares de moradores foram obrigados a deixar as próprias casas, porque já estavam em áreas consideradas de risco pelas autoridades de segurança. E ainda a oportunidade de aprender a crescer no mundo empresarial. Em Maringá, um programa de qualificação é oferecido gratuitamente a centenas de mulheres. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta segunda-feira começou. A gente traz agora um assunto que é muito importante, que tem salvado vidas. São as áreas de escapes nas rodovias. Quase todas as semanas este recurso é utilizado para evitar tragédias em muitas BRs pelo país. No Paraná, o fim de semana foi de alívio para passageiros que iam para a festa do Divino, no município de Guaratuba, no litoral. Veja o que aconteceu na BR-376. O ônibus estava sem freios e entrou na área de escape a 120 km por hora. Esta área de escape fica na BR-376, sentido litoral do Paraná. Os passageiros do ônibus iam para a festa do Divino, em Guaratuba. Ninguém ficou ferido. Nesta outra imagem, um caminhão desgovernado. Graças à área de escape, o motorista evita o pior, também na rodovia 376. A área de escape, considerada também rota de fuga para os veículos com problemas mecânicos, é uma pista lateral feita com bolinhas de argila expandida, verdadeiro socorro em momentos onde tudo está fora de controle. Técnicos explicam que a argila vai preenchendo todo o espaço vazio entre os pneus e o assoalho do veículo, o que provoca a desaceleração até a parada dele, sem estragar o veículo e sem colocar em risco a vida do motorista. Mas quando essa área de escape é usada com frequência, o material vai perdendo a capacidade de desaceleração e os caminhões e ônibus podem tombar, causando acidentes onde eles deveriam ser evitados. Por isso, todo o material da área de escape deve passar por manutenção regularmente. Só na BR-376, trecho entre Curitiba e Joinville, as áreas de escape já salvaram 662 vidas no período de 2011 a 2019. Um relatório internacional aponta como o Brasil está atrasado quando o assunto é previdência social. Isso mesmo. De acordo com essa pesquisa, a nossa aqui no país é uma das piores do mundo, em valores e também quando se avalia o atendimento ao segurado. O sistema de previdência no Brasil é considerado um dos piores do mundo. O país ocupa a posição de número 65 num ranking de 75 países. Os dados são do relatório global de previdência feito por uma seguradora internacional. São analisados 40 parâmetros, que incluem análise das condições demográficas e fiscais. São analisados o tipo de financiamento e o período de contribuição, além do valor pago aos aposentados e pensionistas.
Hoje, quase 70% dos benefícios da Previdência Social são no valor de um salário mínimo, R$ 1.320. O valor médio pago de aposentadoria no Brasil está em torno de R$ 1.700. São valores considerados baixos para a manutenção e qualidade de vida do brasileiro aposentado. O Brasil perde para nações como China, Argentina, Grécia e fica bem atrás de países com a previdência melhor consolidada, como Noruega, Suécia e Dinamarca. A Receita Federal anunciou a liberação do terceiro lote de restituições do imposto de renda. Quem tem mais detalhes para a gente é nosso repórter Lucas Marconsoni. Olá, Odilon, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham neste momento o Pauta Aberta. O valor total aí desse terceiro lote chega a 7,5 bilhões de reais e deve ser pago aí no dia 31 de julho. Segundo a Receita Federal, este ano houve mais de 41 milhões de declarações e 60% dos contribuintes que declararam imposto de renda este ano têm direito aí à restituição. Somente aqui no Paraná, 381 mil contribuintes estão contemplados e devem receber aí um total de 412 milhões. Aqui em Curitiba, capital de todos os paranaenses, são 165.251 contribuintes que têm um total de crédito aí de 201 milhões de reais para receber. Lembrando, Odilon, que a consulta ao terceiro lote já está disponível a partir de hoje lá no site da Receita Federal. Basta entrar em Meu Imposto de Renda e consultar restituição. Caso você tenha dúvida se a sua contribuição está certinha, se tem alguma pendência, basta entrar lá no ECAC. Esse site mostra se tem alguma pendência ou não na sua declaração de imposto de renda. Eu volto com você, Odilon. A Caixa já limpou os nomes de pelo menos 225 mil endividados que tinham débitos de até R$ 100 em instituições bancárias. É o programa Desenrola Brasil de renegociação de dívidas. O Desenrola entrou em vigor na última segunda-feira para devedores da faixa 2, com renda mensal de até R$ 20 mil. Eles podem quitar as dívidas de forma parcelada, a partir de 12 prestações. Entram, por exemplo, débitos de imóveis e veículos. Com mutirões como esse, a Caixa espera atender toda a demanda por renegociação de dívidas, que aumentou com o lançamento do programa Desenrola. Segundo o banco, o número de acessos ao site da instituição saltou de 69 mil para 1 milhão em uma semana. E em 3 dias, 22 mil clientes foram atendidos e 10 milhões de reais em débitos repactuados. Para participar do programa, é preciso ter sido incluído no cadastro de inadimplentes no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. Em outra ação do Desenrola, os bancos limparam de forma automática o nome das pessoas com débitos de até R$ 100. A dívida não é perdoada, mas o devedor fica livre para contrair novos empréstimos e fazer outras operações. Só a Caixa já limpou o cadastro de 225 mil clientes. O Ministério da Fazenda tem alertado sobre a ação de criminosos que aproveitam para aplicar golpes utilizando o nome do programa. De acordo com a pasta, nesta etapa do programa, o devedor não precisa recorrer ao portal gov.br. Deve procurar diretamente os canais de negociação dos bancos por atendimento presencial ou outros canais digitais. As informações sobre essas renegociações só devem ser feitas ou nas agências da Caixa, e nunca dê sua senha para quem você não conhece, para ninguém na realidade, mas nas agências é o local mais seguro. Na primeira semana, 2 milhões de pessoas limparam o nome do registro de clientes com dívidas bancárias. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, quase R$500 bilhão, vou repetir, quase R$500 bilhão já foram renegociados. O prazo para acertar as contas no Desenrola Brasil vai até dia 31 de dezembro. No Paraná, em diversos municípios, centenas de pessoas foram às ruas para chamar a atenção da sociedade para a necessidade de se combater o feminicídio. Com cartazes, faixas e balões brancos, milhares de pessoas caminharam em uma manifestação pacífica pela rua 15 de novembro, no centro de Curitiba, pela paz e o combate ao feminicídio. A
caminhada aconteceu simultaneamente em várias cidades do estado do Paraná e faz parte da campanha do governo estadual. Paraná contra o feminicídio. E aqui a demonstração que cada passo que damos são políticas públicas que o governo quer reafirmar a nossa determinação para acabar com a violência. Essa luta inicia hoje, mas continua e tem que ser uma luta de todas nós. Essa caminhada bonita está mostrando que aqui os entes estão unidos com toda a força para defender a vida, para defender a mulher e para defender as pessoas. Então, uma ação importante que com muita alegria e muita união está saindo muito bonito nesse sábado. A primeira caminhada do meio-dia, organizada pelo governo do Paraná por meio da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, em parceria com a Prefeitura de Curitiba, tem como objetivo sensibilizar a sociedade pelo fim da violência contra a mulher e de assassinatos caracterizados feminicídios. Além de exigir a maior agilidade e eficácia do sistema judiciário no tratamento de casos de violência doméstica. O dia foi escolhido em referência à morte da advogada Tatiane Spitzner, de 29 anos, morta pelo marido Luiz Felipe Manweiler em 2018 em Guarapuava, cidade do interior do Paraná. Manweiler, o autor do crime, foi condenado a 31 anos, 9 meses e 18 dias de prisão. Os dados do governo federal mostram que houve um crescimento de 5% em comparação a 2021. No ano passado, em 2022, 1.410 casos de feminicídio foram registrados. Em média, uma mulher foi assassinada a cada 6 horas no país. É o maior registro de casos desde que a lei de feminicídio entrou em vigor em 2015. Somente no estado do Paraná, entre o início de 2019 e abril deste ano, o número médio de casos foi de 78 feminicídios por ano. 83% das vítimas tinham idade entre 20 e 49 anos. É muito importante que ela, quanto mais cedo ela sair de um relacionamento abusivo, ela vai se manter viva. A caminhada também serviu para lembrar das vítimas de feminicídio e dar solidariedade aos seus familiares. A família e amigos da jovem Franciele Guzzo Rigoni, de 36 anos, estiveram presentes. Franciele foi encontrada morta dentro de um carro na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba. O autor, o ex-marido, está preso. Essa luta é por ela, é pela Tatiane, é pela todas as mulheres, que tiveram esse crime envolvido na família. Então essa luta é pela sociedade, essa luta é para todas. Porque a sociedade, na verdade, se conscientiza que isso não é normal, que isso não pode acontecer. Vamos para o intervalo. No próximo bloco você vai ver que uma onda de calor fortíssimo provoca grandes incêndios na Grécia. E ainda, a goleada da seleção feminina de futebol na estreia da Copa do Mundo. Fique ligadinho com a gente, o intervalo é rápido, voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Agora são 4h34 da tarde. Estamos ao vivo para todo o país. A você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos falar agora da onda de calor fortíssimo deste verão europeu que provoca até grandes incêndios. Na Grécia, esse fim de semana, o calor foi tanto que mais de 30 mil pessoas foram obrigadas a deixar as próprias casas, na maior operação de evacuação da história do país. As chamas se espalham com a ajuda de ventos de mais de 50 km por hora. A Grécia vive dias de tensão com os incêndios florestais que obrigaram a realização da maior operação de evacuação já feita no país mediterrâneo. Desde o início do verão, no hemisfério norte, temperaturas extremas sufocam dezenas de milhões de pessoas. Especialistas preveem que este mês de julho pode se tornar o mais quente já registrado na história. O fogo avançou pelo 6º dia consecutivo no sudeste de Rhodes, uma ilha no Mediterrâneo com 100 mil habitantes. Mais de 250 bombeiros combatem as chamas, alimentadas por ventos de 50 km por hora. No sábado, cerca de 30 mil pessoas tiveram que sair de casa e dos hotéis devido ao avanço dos focos de chamas. Os turistas que foram evacuados passaram a noite em ginásios, escolas ou centros de conferência.
No total, 12 cidades foram evacuadas, entre elas Lindos, um dos principais destinos turísticos da ilha. O Ministério das Relações Exteriores da Grécia abriu um comitê de gestão de crise em Atenas para facilitar a repatriação de estrangeiros. Autoridades acreditam que ainda vão ser necessários vários dias para controlar as chamas agravadas pelos fortes ventos. E os incêndios florestais não ocorrem apenas na Grécia. Já há meses consomem áreas gigantescas no Canadá e têm mobilizado socorristas de todo o planeta para aquela região da América do Norte. Justamente por isso, uma equipe brasileira também foi enviada ao Canadá para apoiar no combate ao fogo que atinge muitas florestas do país desde o mês de março. O pedido de ajuda partiu do governo canadense, que vai arcar com todos os custos da operação. E os custos ficarão com o governo do Canadá, inclusive o transporte aéreo, que é providenciado por meio de voo charter contratado pelo governo canadense. São 20 estados e o Distrito Federal representados ali, mais o pessoal do IBAMA e do ICMBio, que também provém de vários estados. Os 104 especialistas brasileiros vão se juntar a outros 3.000 bombeiros internacionais que já estão na província Colômbia Britânica. O Brasil é o 12º país a enviar ajuda humanitária ao Canadá. E, a princípio, a permanência dos brasileiros na operação é de 1 mês. Bombeiros do Rio de Janeiro, especialistas em atuar nos morros cariocas, foram incluídos na equipe, já que os incêndios canadenses ocorrem em regiões montanhosas. Tudo para que a missão seja cumprida com sucesso. Os brigadistas brasileiros, inclusive, antes de decidir a estratégia de combate ao fogo, vão ser orientados sobre a vegetação e o clima do local. Nós vamos trabalhar em regime de cooperação. Nós vamos levar as nossas expertises, as nossas técnicas, a nossa mão de obra, mas a gente também vai aprender muito a utilizar os equipamentos e as técnicas que o Canadá utiliza no combate aos incêndios florestais. O Brasil é um verdadeiro parceiro para o Canadá, está ajudando em um momento de necessidade. A ajuda é importante, né, de vários países ao Canadá numa situação tão complicada e ambiental. E no combate aos graves efeitos do aquecimento global no planeta, uma ação inédita foi realizada no Rio de Janeiro. Um relógio do clima foi projetado, é isso mesmo. Este relógio do clima, com luzes coloridas na estátua do Cristo Redentor, com vista para a cidade do Rio de Janeiro, indica o tempo que resta para que a humanidade consiga limitar o aquecimento global a 1,5 graus. Destaque foi a meta estabelecida, no Acordo de Paris. O Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, estampou na noite de sábado o relógio do clima. A ação, que marcou o Dia da Emergência Climática, pretende marcar o prazo que resta para que seja mantido o aumento médio da temperatura terrestre em níveis minimamente seguros para a humanidade. De acordo com a Agência Brasil, o relógio vai continuar regredindo no tempo e, quando chegar no zero, vai significar que todo orçamento de carbono se esgotou. E a probabilidade de impactos ambientais globais devastadores será muito alta. Pela primeira vez, a projeção indicou menos de 6 anos. Uma performance produzida pela artista Ana Teixeira juntou 24 voluntários que fizeram um alerta. É tarde, mas ainda temos tempo. O relógio do clima já passou por outras metrópoles como Nova York, Londres, Roma, Seul, Tóquio e Pequim. Uma manifestação importantíssima, né? E virando de assunto, virando de página, mudando de assunto, começou hoje o mutirão carcerário no país. A expectativa é revisar mais de 100 mil processos no Brasil em um período de 1 mês. Entre agora, esta fatia do mês de julho, até o final do mês de agosto. O mutirão carcerário vai analisar tratamento de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência. O cumprimento de pena em regime prisional, além do prazo determinado pelo juiz, a situação de pessoas cumprindo pena em regime diverso do aberto, condenadas pela prática de tráfico privilegiado, e os casos de prisões provisórias com duração superiores a 12 meses. Com o novo modelo, que deve entrar de forma permanente no calendário do Poder Judiciário, os tribunais e o sistema de justiça de cada localidade ficam responsáveis por revisar os seus processos. Resultados consolidados da medida têm previsão de serem divulgados pelo CNJ em setembro.
O mutirão carcerário começou em 2008 e a iniciativa tem como objetivo garantir e promover os direitos fundamentais na área prisional. Com o modelo difundido até 2014, juízes deslocavam-se a diferentes unidades da federação para analisar a situação processual das pessoas que cumpriam pena, além de inspecionar unidades carcerárias com o objetivo de sanar irregularidades e garantir o cumprimento da Lei de Execuções Penais. Desde a implantação da ação, foram analisados cerca de 400 mil processos, com mais de 80 mil benefícios concedidos, como progressão de pena, liberdade provisória, direito a trabalho externo, entre outros. Pelo menos 45 mil presos foram libertados por terem cumprido suas penas. Uma importante ação, que ocorre em todo o país e, para ressaltar, em 2019 teve início o mutirão piloto, que foi realizado no Espírito Santo. A atualização partiu do processo de nacionalização do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, uma ferramenta tecnológica do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que unifica e integra mais de 1,5 milhão de processos de execução penal no Brasil, dando mais agilidade na seleção e análise dos processos. O Botafogo segue líder do Campeonato Brasileiro com 40 pontos marcados. O Grêmio é o segundo com 29 pontos, mas vale ressaltar que a equipe gaúcha tem um jogo a menos. O Flamengo é o terceiro com 28 e o Palmeiras é o quarto com 28 pontos marcados. Na zona de rebaixamento, o Bahia é o 17º com 14 pontos, o Coritiba é o 18º com 11, o América é o 19º com 10 pontos marcados e o Vasco da Gama é o lanterna com apenas 9 pontos na competição. A capacitação e a qualificação profissional são requisitos importantes para quem quer aumentar as chances de ingressar no mercado de trabalho ou até mesmo de empreender. Em Maringá, um programa de qualificação oferecido gratuitamente tem feito a diferença na vida de centenas de mulheres. Aos 14 anos de idade, Jéssica começou a fazer sobremesas para vender. 10 anos depois, ela continua trabalhando com confeitaria. Há 6 meses, abriu uma lojinha e sentiu a necessidade de buscar qualificação para ampliar o conhecimento. Esse curso é diferente do que eu faço, Eu faço mais bolos de aniversário e aqui a gente está aprendendo uma estrutura, um bolo para casamento, então recheios novos, massa nova, tudo diferente. A vontade de aprender e de cada vez mais buscar a independência financeira são apenas alguns dos pontos em comum que Jéssica tem com as colegas desse curso de bolos de casamento. A capacitação faz parte de um programa da Prefeitura de Maringá, no noroeste do Paraná, que oferece a oportunidade de qualificação para mulheres e as projeta para o mercado de trabalho. Para que a mulher tenha a capacidade de empreender, de ter a própria sobrevivência, de com isso ela se empoderar, dela falar, agora eu posso, vou poder fazer alguma coisa por mim mesma. É um incentivo, é um começo para que ela possa dar continuidade à sua vida. São cursos que têm carga de 15 a 300 horas, com aulas divididas entre teoria e prática. As participantes aprendem tudo o que precisam para já começar a trabalhar, mesmo que seja de casa. Elas aprendem desde o início, elas vão aprender a fazer massa, vão aprender a fazer recheios, vão montar esse bolo, juntar massa com recheio, aí elas vão estruturar essa massa para poder fazer bolo de andar. Então não é um curso de bolo normal que você faz um andar, então elas vão ter que aprender a estruturar. Então é um bolo que começa do básico, que é a massa, e vai até a decoração, a finalização do bolo, montagem, estrutura e decoração. O programa já formou mais de 2.000 mulheres e até o final desse ano serão abertas mais 38 turmas de 19 cursos diferentes. São capacitações que ensinam do básico ao avançado. Em turmas como essa, elas descobrem e lapidam os seus talentos e saem daqui com a certeza de que podem ir além. É o caso da Selma. Ela sempre fez bolos para a família, mas agora vai transformar o hobby em fonte de renda. Eu sempre gostei de fazer bolo. Faço bolo para casa, para família, aniversário de família. Mas agora meu marido perdeu o emprego e a gente está pensando em implementar alguma coisinha assim para ele poder vender, porque está difícil voltar ao mercado de trabalho. Então, esse curso está me dando a oportunidade de fazer isso.
Excelente oportunidade, né? Aprendizado para muitas e muitas mulheres de Maringá. Iniciativa muito legal. Bom, para encerrar nosso jornal, trazemos uma notícia triste, né? Morreu hoje, aos 80 anos, a cantora Leni Andrade. A artista carioca, que você vê nas imagens, estava internada no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, e morreu de pneumonia e broncopatia inflamatória. A informação foi confirmada pela assessoria do Retiro dos Artistas, onde a cantora vivia. Leni, com a voz extraordinária que tinha, o magnetismo dela e a força no palco, espaço que ocupou como poucos. Diva do jazz brasileiro e da bossa nova, passeou também por todos os ritmos e estilos que desejou. Sempre soberana, uma fortaleza ao se apresentar, né, durante toda a carreira. Então o Brasil hoje se despede desta grande cantora brasileira e hoje terminamos com a música da querida Leni Andrade. Pauta Aberta está ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã. Não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz, o destino não quis.